Uma porcaria atrás da outra. Acho que essa é a definição que eu posso dar para vocês de House of the Dragon. Cara, quanta expectativa para um final pelo menos decente. Não decente no sentido de algo épico ou coisa parecida, mas pelo menos que nos desse esperança para a próxima temporada, porque agora é assim, né? Joga para a próxima temporada. Vai, os acontecimentos? Joga para a próxima temporada. Ah, tá. Próxima temporada. E olha que o início dessa terceira temporada foi algo que me surpreendeu positivamente. Já tinha assistido a primeira e segunda temporada, cara, eu não gostei. Não gostei tanto assim, mas essa terceira temporada, pelo menos, eu posso dizer que me cativou, que me deu uma grande, ou assim, algum tipo de esperança para que algo bom e positivo acontecesse. Os episódios 1, 2 e 3, se eu não me engano, foram até razoáveis de bom. Aconteceram situações muito boas, fiz até vídeos aqui no canal, mas de repente, quando me chega no 7º e no 8º episódio, Jesus amado. Que coisa horrível! Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. O 7º episódio da terceira temporada de House of the Dragon foi marcado pela briga de calangos. Já tem que começar assim. Não são dragões brigando. Aquela cena do Caraxes brigando com o Robovelha, Asa Prata não, porque eu acho que a Asa Prata não tava na briga. Era da Rhaenyra, que eu não vou lembrar o nome. Mas enfim, tava lá no meio também. E aí brigando ali, os dragõezinhos brigando, parecendo calangos. Porque em nenhum momento se lembrou que dragão pode voar. Era uma situação onde ali, vamos brigar no chão. Porque é mais fácil de filmar, talvez. Mais fácil de emular ou simular aquela tipo de briga de CGI. Mas cara, são dragões, gente. Coloca no ar, pelo amor de Deus. Ou faz uma ceninha legal de voo e chão, sabe? Pelo menos tenta demonstrar que vocês estão com vontade de fazer alguma coisa boa, né? Porque, meu Deus do céu, que coisa horrível. E eu fiquei torcendo, tá? Pro Robovelha meter o pau naqueles dragões porque tava chato. Toda a situação tava chata. Onde a Rhaenyra tá, eu tô do outro lado, tá? Porque já vou adiantar pra vocês que essa personagem me irrita. Ela é chata demais. Muito chata. Mas bora pular pro 8º episódio, em que aí sim a merda foi feita. Eu tenho que falar pra vocês sobre pelo menos os pontos positivos, pontos negativos desse último episódio da terceira temporada e os pontos porcarias. Porque teve, tá? Nossa senhora, conseguiram me irritar que eu consegui eu tive que criar pelo menos mais uma categoria, pelo menos uma categoria pior, para demonstrar a minha insatisfação com tomar decisão lixo. Então vai ficar para a parte dos pontos porcaria e eu já vou chegar lá. Bom, pontos positivos, coisa que realmente nesse 8º episódio da terceira temporada de House of the Dragon me deixaram assim, não diria feliz, mas me arrancou um sorrisinho ou alguma coisa legal. Primeiro foi o retorno do Aegon, montado no seu dragão. E achei bem legal ele chegando pra confrontar o Aemond. E aí o Aemond, tipo, achando que é mais uma das suas alucinações. Porque quando ele vai chegando, tem o barulho do dragão. E aí a gente, pelo menos eu pensei, pode ser tanto a Vhagar, como pode ser o Aegon montado no seu dragão, né? E no caso foi o Aegon, eu achei que ele ia chegar bem pertinho do Aemond, já demonstrando o seu tipo de imponência, mas ele desmonta do seu dragão e vai mancando até o Aemond, aí ele fica, meu Deus, será que é uma alucinação? Aí o Aegon chega e pá, eu tô vivo, seu babaca! Ali me arrancou um sorriso. Confesso pra vocês que eu gostei dessa interação dos irmãos e gostei também da própria postura do Aegon, do sentido, cara, se você tá sem dragão, vamos atrás da porra da Vhagar pra justamente você, pelo menos, me ajudar a retomar o reinado que você meio que tirou de mim e prejudicou, ou até mesmo fez tudo aquilo que fez. Então, essa interação do Aegon, do Aemond, eu gostei, cara, achei interessante. O outro ponto positivo desse 8º episódio foi a morte do Ormond. Cara, finalmente esse personagem morreu, mas assim, um bom personagem, tá? Porque no momento em que você olha para um personagem e você pensa, cara, sim, você odeia ele, teoricamente você odeia, porque justamente as tomadas de decisões que ele tem é de um FDP, sendo talvez colocado como um vilão, mas nesse caso de House of Dragon, eu acho que é muito difícil de você encontrar algum tipo de herói. Você torce para alguém. E nesse caso eu torcia pro Ormond morrer e acabou acontecendo de uma maneira bem, assim, interessante, tomando uma facada pelas costas e depois sendo queimado pela Asa Prata,
que é o próximo tópico de, pra mim, ponto positivo desse episódio, é a Asa Prata queimando tudo, tá? A lá Daenerys. Gostei, achei interessante. Confesso que, na minha opinião, demorou muito pra isso acontecer. Até achei que não iria acontecer nesse episódio, que talvez eles fossem jogar pra próxima temporada. Mas aconteceu. O Luffy, montado na Asa Prata, queimando tanto os aliados do Daemon, como também, assim, botando terror pra própria cidade. Que eu falei, caramba, aí sim, agora sim parece dragão sendo bem utilizado numa batalha, porque eu já vou chegar nos pontos negativos e, cara, eu vou ter que criticar o Daemon, que não faz o menor sentido. Pontos negativos desse 8º episódio, e como eu havia dito pra vocês, pra mim, a escolha de roteiro dessa batalha foi a pior possível. Cara, só decisão merda. Cara, assim, achei até legal o Daemon tentando tomar a frente, obviamente, porque ele é o líder da parada, criando uma estratégia de ele ataca pela frente com o Caraxes e depois o pessoal entraria tanto pela frente como pelo fundo e fecharia tudo o cerco e dominaria tudo. Aí chega a notícia pro Daemon que eles estão utilizando crianças no forte, pelo menos na muralha, pra justamente causar esse impacto do, você vai queimar crianças. Sabe, tipo, gente, coloca a mão na consciência, coloca a mão na cabeça. É uma série, é o Daemon que há pouco tempo, assim, pouco tempo não, pelo menos nessa temporada, a todo momento dizendo pra Rhaenyra que ela deveria queimar tudo. Dizendo que ela deveria pegar os dragões e ir até mesmo essa cidade e queimar tudo. É esse Daemon que a gente tá falando. Esse Daemon que falou pra Rhaenyra que ela deveria governar igual a Aegon I. E aí, de repente, quando chega uma situação de que o Armond toma a decisão de utilizar crianças na muralha para justamente causar algum tipo de impacto, o Daemon recua? O Daemon muda a estratégia? O Daemon sacrifica os seus guerreiros /aliados por algum senso que não faz o menor sentido, como foi demonstrado nesse episódio. Porque quando eles invadem a torre e conseguem subir na parte de cima, uma criança ataca eu não vou lembrar o nome do personagem, mas é aquele líder dos lobos ali. E uma criança ataca ele, maluco, ele não pensa duas vezes em meter a machadada na criança. Eu já falei, pá, beleza. Esse cara ter falado, covardia usar crianças, tá matando criança, tá. Depois, a segunda tomada de decisão do próprio Ormond é colocar as crianças na frente do portão principal, porque o Daemon estava vindo com o Caraxes. E aí ele até fala, saiam da frente. Eu falei, meu Deus. Tá, saiam da frente, saiam da frente. Aí fica duas crianças, o Daemon vai lá, Dracarys. Aí eu me pergunto, qual é o sentido dele ter evitado queimar a porra toda por causa de crianças e na última decisão, quando necessita, ele vai lá e queima? Qual foi o sentido de ter feito a troca de estratégia se no final você ia fazer da mesma coisa? E outra, é uma porra de uma batalha que vão ter baixas, vão ter mortes. E assim, se você não quer queimar todo mundo com fogo, porque você tem que medo de matar as crianças, quando subisse a galera lá em cima da porra da torre e justamente matasse os guerreiros que tivessem os arqueiros ou coisa parecida, vocês acham mesmo que as crianças não iam acabar morrendo no meio desse fogo cruzado? Pô, pelo amor de Deus, sabe? É uma tomada de decisão de roteiro, eu não vou dizer nem da parte dos personagens, mas de roteiro muito ruim, muito pobre, que eu odiei. Achei uma porcaria que não faz o menor sentido. Mais um dos pontos negativos desse episódio foi o Luffy dormindo no banheiro. Cara, aquilo ali, na hora que eu vi, eu falei, mano, para, velho. Para. Eu sei que, tipo, o Luffy não tem nenhum tipo de honra, mérito, coisa parecida. Não é esse ponto. Mas, pô, seria muito mais interessante, por decisão de roteiro mesmo, que o Luffy estivesse montado na Asa Prata desde o início, quando o Daemon tá planejando as coisas, e tomasse a decisão de, do nada, trair o Daemon. Seria muito mais surpreendente e uma tomada de decisão lógica. Agora você me coloca tanto o grupo do Daemon como o grupo do Ormond indo atrás do Luffy e ele sendo encontrado bêbado, dormindo no banheiro, sabe? É um negócio assim... Pra quê, tá ligado? É chato de ver, é ruim. Isso não enriquece a trama, não enriquece o episódio. Muito pelo contrário, faz com que o episódio fique, mano, tipo, caralho, que bosta, velho. E aí, essa foi a tomada de decisão. Tudo bem que depois, na minha opinião, o Luffy toma a melhor decisão de que realmente sela
esse 8º episódio como algo positivo, que é ele queimando a porra toda. Ele queima o exército, queima a cidade e, cara, meteu o louco. E isso eu achei interessante. Mas também achei bem engraçado que enquanto a Asa Prata tava queimando todo mundo, o Caraxes ausente. O Caraxes, não tô aqui não, hein? Não tô aqui, estou invisível. No finalzinho do episódio, como quando a Asa Prata já tinha feito a porra toda, já tinha queimado tudo, aparece o Caraxes tentando expulsar a Asa Prata com lança-chamas. E aí depois aparece em seguida o Verme Torturamento. E falei, cara, assim, é difícil, cara. É difícil mesmo. Boas decisões de roteiro, porque nesse caso de House of the Dragon, eles gostam de fazer algo ruim. Eles anseiam por algo ruim. Então parece que eles não gostam de fazer coisa boa. Os 2 últimos pontos negativos que eu fiz a anotação aqui sobre esse episódio é sobre o Daemon. Porque é um personagem que eu gostava bastante, até gosto. Mas assim, suas tomadas de decisões e o que o roteiro tem feito com ele, assim, tá acabando com... Eu ia falar o jogador, tá acabando com esse personagem que poderia muito mais. O Daemon ficar montando e desmontando no Caraxes no meio de uma batalha, eu acho a coisa mais estranha possível por ser um montador de dragão. Pra que diabos ele vai enfrentar, ou pelo menos vai invadir, uma fortaleza com 3 cavaleiros e um cavalo? Sendo que ele foi alvejado e nenhuma flecha pegou nele. Eu falei, tá, a gente supera isso. E confrontos pessoais. Caralho, você tem um dragão, porra, para que diabo você vai montar a porra de um cavalo e vai invadir uma fortaleza? Se você pode muito bem montar a porra do seu dragão e fazer tudo isso. Mas não. Tomar de decisão de roteiro, o Daemon não pode ficar em cima do dragão. Ele tem que montar um cavalo, colocar sua vida em risco e quase morrer nessa batalha, assim como foi. E aí, cara, assim, desculpa, mas eu achei muito engraçado o que veio a seguir. Ele tem aquele confronto com o maluco lá, acaba perdendo um confronto, porque o cara é muito mais forte do que ele, e ele se levanta numa situação atípica em que eles acabam se separando no meio da batalha, e ele começa a ver todo mundo queimado, e ele começa a sentir pesar pelas pessoas queimando, ou pesar pelas pessoas queimadas. Esse não é o mesmo personagem que, pelo menos há 2 episódios antes, tava falando pra Rhaenyra queimar a porra toda, tava falando pra Rhaenyra se tornar uma Aegon 2.0. Cadê esse personagem que se sente superior às pessoas? Sabe, assim, dando talvez um tipo de sentimentalismo pro personagem que não cabe, que não faz o menor sentido. E isso, pra mim, é escolha de roteiro, o que empobrece a série. Ó como o Daemon vê as consequências e fica temerário por causa delas. Pelo amor de Deus, cara, para com isso. Para de perder tempo com coisa porcaria. Chegamos neles. Pontos porcaria. Os pontos porcaria desse episódio 8, cara, vai ser focado mais na parte da Rhaenyra mesmo, não tenho o que fazer. Porque no começo do episódio, quando é dada a notícia que o Aegon voltou, que o dragão dele foi visto, e a Rhaenyra entra, acho que é num quarto pra conversar com o Daemon, choramingando, eu falei, mano do céu, não existe desenvolvimento de personagem nenhum. E House of the Dragon, ela continua sendo a mesma chorona, mimada e chata de todos os episódios. Cara, toda vez quando tem Rhaenyra, eu, sim, confesso que eu não consigo assistir direito. Não consigo assistir direito porque tem um momento, acho que tem 2 momentos, que ela fala da profecia para o povo, né, e tal, e alguns pontos me remeteu a entender o que significava essa profecia, mas a personagem é tão chata que quando ela começa a falar, eu falo, mano, eu não quero nem prestar atenção no que ela tá falando. Porque, assim, é chato, não vejo a hora dela pacotar. Só que ela só vai pacotar no final, pra ser importante pra série, eu sei lá o que eles vão fazer, já que a torta direita eles estão mudando. Falando um pouco sobre esse discurso, o outro ponto porcaria que eu coloquei foi justamente ela perdendo tempo pra convencer as pessoas de que ela é abençoada pelos deuses, pra convencer a população. A mesma população que ela mesma disse que tava tramando e feliz por saber que o Aegon ainda estava vivo. Então, tipo, cara, qual é o sentido do que ela tá tentando fazer, de tentar governar de um jeito pacífico, sendo que a população tá cagando e andando pra ela, mano? Pelo que ela tá lutando? Não é pelo povo, porque o povo tá cagando pra ela. É pelo título?
pô, ela poderia conquistar esse título de uma maneira muito melhor. E é igual eu falei, aqui volta também mais uma vez a crítica ao roteiro. Cara, transforma a Rhaenyra não é numa vilã. Igual ela falou, eu não quero ser vista como vilã. Mano, foda-se, velho. Transforma ela numa personagem casca grossa. Numa personagem que toma as decisões dela com convicção, mesmo que sejam duras. O que não dá é ficar vendo ela tentando fazer o banho-maria ali, fazendo as coisas no meio termo, e ficar chorando pelas consequências. É muito chato. E todo final de temporada, ou pelo menos todo final de episódio, alguns episódios, você vê essa esperança, expectativa do próprio espectador em ver a Rhaenyra de forma diferente. Uma Rhaenyra mais, assim, mais forte, talvez, mais convicta do que ela tem que fazer. Igual foi, talvez, nesse final desse 8º episódio, em que depois que a Helena pula da torre e se mata, que assim, gerou zero impacto, apenas uma decepção naqueles que esperavam ver a Helena montada no Dreamfire, ou coisa parecida, que seria mais um dragão para a série, mas a própria Rhaenyra fechando a janela e mas meio que declarando foda-se para aquela situação. Aí fica aquela expectativa de, não, agora a Rhaenyra vai estar diferente. Agora a Rhaenyra vai ficar o Satanás. Agora a Rhaenyra vai aprontar o não sei o que lá. Todo episódio a gente fica com esse tipo de expectativa. Todo final de temporada a gente acha que as coisas vão mudar. E aí, de repente, corta pra ela chorando e choramingando mais uma vez pelas situações que acontecem com as consequências. É aquela típico de pessoa que não sabe lidar com as próprias consequências dos próprios atos, cara. É um negócio, assim, surreal de ruim, e eu acho que é por isso que eu odeio esse personagem. Cara, que chato, mano. Para de ficar chorando, velho. Toma atitude, pelo menos, seja convicta nas suas decisões e viva com suas consequências, pô. Para com essa porcaria de toda vez ficar lamentando e chorando pelo que acontece contra si mesma, mano. Nossa, que chato, cara. É muito chato, velho. Então essa foi a minha análise sobre tanto o 7º episódio, que eu acho que o que importou naquele 7º episódio de House of Dragon foi a briga de calango. Pra mim é briga de calango, tá? Brigou no chão, é calango, não é dragão. E esse 8º episódio, com alguns acontecimentos até que interessantes, o que eu gostaria mesmo que acontecesse, que não vai acontecer, porque parece que eles não têm o devido destaque, é os Velaryon se juntando e metendo a porrada em todo mundo. Pô, 2 dragões... 2 não, 3 dragões... 3. Vai lá... 3 dragões. Contando com o Robovelha, obviamente. Podendo fazer por fé que for, cara. Seria muito mais da hora o Corlys dando o reviravolta e talvez buscando essa coroação, obviamente que para sentido narrativo não faria o menor sentido, mudaria totalmente a história, mas pô, tão mudando tudo a porra toda mesmo? Faz essa situação mudar, que seria bem mais interessante do que a gente ter que ficar nessa, eu não diria expectativa, mas vendo a Rhaenyra cometendo os mesmos erros sempre, choramingando pelas consequências dos seus atos, e o Aegon... Cara, eu não quero torcer pro Aegon, sabe? É outro que eu quero que se foda também. O Daemon quero que se dane. O Aemond quero que se dane. Eu quero que todo mundo se dane, cara. Assim, chegou no ponto que eu não tenho lado mais. Eu não tô mais torcendo nem pra verde, pra vermelho, pra roxo, pra preto, pra PQP. Eu não tô torcendo mais pra ninguém. A única coisa que eu gostaria é que os dragões não morressem, só isso. Talvez, se for pra dizer pra algum lado que eu tô torcendo pra todos os dragões e que nenhum deles morram, a não ser a Veiga. A Veiga eu gostaria que ela morresse sim. Esse dragão eu não gosto não. Mas o resto, pô, fica de boa. Deixa o Robovelha quietinho lá, bonitinho, coisa linda. Esses montadores aí, pelo amor de Deus, só tomam decisões horríveis para os seus dragões. E as consequências estão aí pra gente ver quão ruim foi esse final de temporada de House of the Dragon, me deixando sem expectativa nenhuma para a 4ª temporada. Mas eu sou idiota. Eu vou assistir. Vou ter expectativa que eles tomam uma boa decisão de roteiro. O que eu acho que não vai acontecer. Mas aí, o que você acha que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comenta, inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e... Falou!